Meus amores, uma boa tarde, né? Vou fazer mais uma parábola com vocês, né? Que é... Meus amores, tá aqui mesmo, aqui, é a mesma que eu fiz com vocês, só que eu não vou fazer essa não. Vou fazer outra. Meus amores, é porque eu tô procurando uma aqui pra poder soltar pra vocês. Meus amores, eu vou ler essa parábola aqui, é João 18 e a parábola é a 18, aí vou até o final. Começa lá no primeiro versículo, vai até o final. Bora lá, era muito grande, mas dá pra gente ler. Gaguejando com vocês, mas dá pra gente ler. O importante é eu falar a palavra de Deus, né? Quando Jesus vinha, eu não tá devendo isso, né? Nem tão pouco meu pai, nem tão pouco, né? Assim, meus amores, porque a gente tá na terra e não fazer algo pelo reino do nosso pai, né? Então, se nós pudermos fazer, vamos fazer. Entendeu, meus amores? Tem um versículo ali até pra vocês. Jesus disse, né? Que a gente tem que rogar o Senhor da Seara, né? Que mande o quê? Ceifeiro. Ceifeiro é aquelas pessoas que semeiam a palavra de Deus. Como eu ainda não li, Jesus é preso. Então, bora lá. Tomara que eu não chore não, né? Que eu sou uma pessoa tão assim. Porque, meus amores, eu gosto de ver o sofrimento de Jesus, não. Me ofende muito, eu não sei por que que me ofende. Quando eu assisti o filme dele, né? Aquele assim, quase assim, real, né? Meus amores, eu passei, foi mal. Eu passei mal, eu chorei mal, passei mal. Parece que o que eu tava vendo com ele, parece que tava acontecendo comigo. Então, assim, meus amores. Desde esse dia que eu fiquei assim, né? Sei lá. Bora lá, ó. Dá tempo. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de cedro, onde havia uns hortos, nos qual ele entrou e seus discípulos e Judas, o Judas que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Parei no versículo 3, meus amores. Jesus foi para lá, né? Jesus foi para lá justamente para o que? Para interceder ao Pai, né? Que o que? Que os discípulos, quando nós chegasse esse momento de Jesus ser preso, né? Os discípulos o que? Não fizeram, não se imponha, né? Ao que? A vontade do nosso Pai, né? Que a vontade do nosso Pai era que Jesus nos desse uma chance, uma oportunidade. E foi isso que ele fez. Bora continuando? Tendo, pois, Judas tomado uma companhia de soldado e alguns criados dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, arcos e armas. Então, prenderam Jesus como se ele fosse um bandido, né? Meus amores, eu não gosto de ler essa parte, não. Isso me dói tanto. Meu amor, eu não sou uma pessoa normal, não. Eu tenho certeza absoluta. Eu não sou uma pessoa que eu vejo o sofrimento de Jesus. Basta eu ver ele. Se eu ver ele, eu não me sinto bem assim. Eu começo a chorar. Eu vendo aquele sofrimento dele, parece que eu tô ali com ele, entendeu? Eu tô lendo aqui pra você, mas eu tô me segurando. Sabendo, pois,
Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: A quem buscais? Respondeu-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Eu sou. E Judas, que o traiu, estava com ele. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: A quem busca? E eles lhe disseram: A Jesus Nazareno. Respondeu: Já vós disse que sou eu. Se, pois, me busca a mim, deixai estes. Então, meus irmãos, até naquela hora de sofrimento que Jesus ia passar por nós, ele teve compaixão dos outros e pediu, né, para ele levar só ele. Meus amores, é doloroso. Eu lendo assim, ainda é mais ainda. Continuando. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscai a mim, deixai estes, para que se cumpra a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, meus amores, Deus deu o quê? Os apóstolos a ele, mas nenhum deles Jesus perdeu, né? Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou-o e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do Senhor era Marcos. Porém, Jesus disse-lhe a Pedro: Põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Então, meus amores, Jesus já sabia de tudo. E Jesus foi o quê? Jesus continuou. Então escutou o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniestaram. Então, vamos lá, não dá alguma coisa ruim, né? Maniestaram. Então, meus amores, prenderam Jesus, né, e fizeram, meus amores, e fizeram o quê? Fizeram muitas coisas com ele, né? Então, meus amores, bateram nele, né? Fizeram, eu não gosto, né? Meus amores, mas eu li essa parábola inteira pra vocês. Eu vou deixar pra ler outra pra vocês outra vez, tá bom? Deixa eu ver essa daqui. Essa aqui parece que é pequena, ó. Perante arcão e cavalo. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Meus amores, eu prestei atenção aqui que um deles, né, profetizou
que no invés de muitas pessoas morrer, um deles morreu o quê? Pelo povo, né? Que é quem? Jesus Cristo. Ele tava falando, nem ele mesmo tava sabendo. Por isso que eu digo mesmo, às vezes as pessoas abrem a boca, quem usa elas é o Espírito Santo. Porque, ó, vou ler aqui pra vocês esse versículo do início, ó. É, ó. Perante Anás e Caifás. Peraí, deixa eu ler o versículo. E conduziram no primeiramente e conduziram a primeiramente a Anás, por ser sogro, porque por ser sogro de Cafarnaum, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus. Então, se ele aconselhou os judeus para que Jesus Cristo morresse, porque, meus amores, Jesus Cristo morresse por um homem, morresse pelo quê? Pelo povo. Quando fala pelo povo, é por muitas pessoas, entendeu? Ó, ora, Cafarnaum era quem tinha aconselhado aos judeus que convenha que um homem morra pelo povo. Então, meus amores, mais algo foi o que? Cumprido nas Santas Escrituras, naquele momento que Jesus ia padecer, né? Meus irmãos, quando fala assim dele, me dá logo a vontade de chorar. Aí, meus irmãos, eu encerro esse vídeo pra vocês, porque eu não consigo continuar, não. Porque essa aqui é a parte do sacrifício de Jesus, meus amores. Se pra vocês não dói, pois pra mim dói muito. Dói muito mesmo. Se eu for fazer o vídeo aqui falando todinho até o final, até o dia da ressurreição dele, vou passar o vídeo inteiro chorando. Porque, meus amores, a minha alma sente, entendeu? Eu vou ler só os 3 versículos, ó. E Simão, Pedro e outros discípulos se guiam a Jesus e este discípulo, meus amores, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote e Pedro estava da parte de fora a porta. Saiu então aos outros discípulos que eram conhecidos do sumo sacerdote e falou a porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro, então a porteira disse-lhe a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse-lhe, não sou eu. Dói, meus amores, dói. Ora, estava ali os servos e os criados que tinham feito brasa e se esquentavam porque fazia frio. E com ele estava Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu, eu falei
abertamente ao mundo. Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinava nas sinagogas e no templo onde os judeus sempre se ajuntavam, e nada disse em oculto, para que se com para que pergunta aos que ouviram o que é que lhe ensinareis, que ele saibam o que eu lhe tenho dito. Meus amores, aqui é Jesus respondendo, eles interrogando Jesus, Jesus respondendo, né? E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim responde ao sumo sacerdote. Então, meus amores, ele estava na frente de quem? Na frente de um rei. E eles fizeram o que? Jesus... Ai, meu Deus, eu não sei se eu consigo ler o restante. Jesus... Respondendo-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, porque me feres. Então, meus amores, eu vou ler o último. E Anás mandou o amarando ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava ali e assentava-se. Desceram-lhe então não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro contara a orelha, disse-lhe: não te vi eu no horto com ele. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Então, meus amores, naquela hora Jesus ainda o quê? Se cumpriu algo que Jesus falou, que o quê? Que Pedro ia negar ele 3 vezes. Pedro negou ele 3 vezes naquele momento, né? Quando Jesus ouviu o galo cantando, na mesma hora Jesus já sabia. Pedro me negou. Então, assim, é muito doloroso. Falar assim do sacrifício de Jesus me comove muito, muito mesmo. É toda a vida, meus irmãos. Não tem uma vez que eu, até eu lendo, se eu assistir também, dói muito, machuca muito. Aí, meus amores, eu faço pra vocês porque Jesus manda, a gente tem que falar, né? Mas, meus amores, Jesus pagou um preço muito alto para nos dar o quê? Uma chance, uma oportunidade de estar com Ele, de estar com o nosso Pai. E muitas pessoas o que? Jogam fora esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, né?
e sabendo, por inocência, sem saber para onde vai, que Jesus disse. Em outros versículos, em outros vídeos que eu gravo para vocês, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por isso que Jesus pagou aquele preço, entendeu, meus amores? Aquele não, é esse preço, né? Que eu acabei de ler pra vocês. Eu leio só um pouquinho, já mexeu comigo e muito. Falei se eu leio completo. Meus amores, deixa pra outra vez. O vídeo já tá grande, né? E Jesus também sabe que eu tô meio assim, né? Pra poder continuar gravando. Meus amores, porque dói, machuca saber que um homem como Jesus, maravilhoso, sofreu tanto por nós e muitas pessoas o quê? Ainda deixa tudo de lado. Deixa de levar o id dele, tá dentro da igreja de qualquer jeito, de qualquer forma, sem perguntar a ele se tá agradando do jeito que estão fazendo pra ele. Entendeu, meus amores? É uma coisa assim que, se eu for falar, machuca. Entendeu, meus amores? Mas eu amo vocês, Jesus ama vocês. Jesus apareceu pra mim em sonho. Eu digo, eu digo 5 vezes, porque é os sonhos das revelações que Jesus me deu, assim, do conhecimento, da visão do arrebatamento, a visão do sacrifício dele, que Jesus apareceu para mim do jeito que ele foi crucificado. Ele apareceu para mim que ele estava pregando na internet, mas eu. Então, tudo isso, fora os outros sonhos, né? Que é 5 sonhos. Que eu digo assim, 5 sonhos que eu sempre falo na internet para vocês, só que são muito mais. Entendeu, meus amores? E dói, meus amores, machuca. Por quê? Porque Jesus pagou um preço muito alto pela alma de vocês, para dar uma oportunidade a vocês. E vocês o quê? Não quer colher. Acha que só porque Jesus já morreu, Jesus morreu e ressuscitou entre os mortos, não precisa colher o sacrifício. Precisa. Precisa vocês acolher o sacrifício. Eu garanto a vocês que precisa. Vocês o que? Acolher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Por mim, por vocês. Entendeu, meus amores? Meus amores, boa tarde. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.